Neemias, capítulo 8, até o versículo 12. E desde já explica aos irmãos que pararemos no capítulo 12, porque veremos o versículo 13 até o versículo 18 em uma das nossas quintas-feiras, quando nós então estudaremos ali a festa dos tabernáculos, que era uma das festas prescritas no calendário do povo de Israel, prescrito pelo próprio Deus. Neemias, capítulo 8, assim diz a palavra do Senhor. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe o livro perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Ora, era o primeiro dia do mês 7º. E leu no livro diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maaseias, e à sua esquerda Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs de pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Jerebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maseias, Quelita, Azarias, Josadabe, Josabade, Hanã, Pelaias e os outros levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque esse dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Amém. Que na sua misericórdia o Senhor possa aplicar a sua palavra aos nossos corações. Amém. O que te traz alegria, meu querido irmão? Talvez foi o almoço que você teve do Dia das Mães, as recordações, se você já perdeu a sua mãe, talvez estava ressentido, triste por esse dia. Mas o que traz alegria, o que enche os seus lábios de uma alegria tamanha, que te traz uma comoção tal, que lágrimas escorrem dos seus olhos. Qual foi a última vez que você chorou?
principalmente a nós homens, né? As nossas esposas, nossos filhos têm mais prática de choro do que nós homens que engolimos porque somos machos. O contexto da história que nós passamos a narrar aqui, ele é muito mais amplo. Em outra oportunidade, nós faremos uma exposição completa do livro de Neemias e Esdras, que compõe o mesmo contexto, a mesma época, em um contexto pós-babilônico, um contexto onde o povo estava arrasado por conta da desobediência pela qual foram entregues à mão da Babilônia, e Deus levanta um rei ímpio, por sinal, para libertar o povo. Mas após essa libertação, todo Israel, tudo aquilo que pertencia à nação de Israel, estava devastada. Neemias servia ao rei. E certa feita, então, um dos seus irmãos se achega até onde ele estava, e Neemias pergunta como está o templo, como está Jerusalém. E então lhe é narrado a situação em que as coisas estavam: o templo destruído, a casa do Senhor devastada, os muros destruídos, os portões queimados. E o que isso representava, meus irmãos, é a mesma coisa de você chegar em casa e ter os portões da sua casa abertos, as portas da sua casa todas tomadas por cupins, que qualquer um passa, empurra e entra e faz o que quer dentro da sua casa. Essa era a sensação que Neemias estava sentindo quando teve notícias de sua terra natal, do que seria a casa do Senhor. E lá no capítulo 1 e capítulo 2 narram exatamente qual foi a reação de Neemias, que se prostrou e chorou em razão da destruição pela qual estava o povo de Israel. E Deus, em um ato de extrema bondade, move o coração daquele que era o seu Senhor, para que ele fosse, e então restaurar os muros de Jerusalém. Essa era a missão inicial, esse era o propósito pelo qual Neemias estava voltando. E a história é extraordinária. Convido você a reler esse texto, toda essa história de Neemias e Esdras, para que você compreenda então a grande reforma e o grande avivamento que o povo de Israel experimentou no contexto pós-babilônico. Mas aqui nós temos um momento da história, meus irmãos, em que as coisas já estavam começando a se encaminhar. Os muros já estavam a ponto de poder prestar algum tipo de segurança para o povo. Os portões já haviam sido reestabelecidos. Havia uma lógica de governo novamente estabelecida entre o povo de Israel. Mesmo havendo quem se levantasse contra e colocando vários empecilhos, perseguições, Neemias prevalecia firme sob o governo do povo naquela situação. E aqui então começa não só a reforma estrutural, mas uma reforma religiosa, uma reforma do culto de Israel no contexto veterotestamentário. Sendo assim, à luz de Neemias 8, nós vamos ver que Deus se revela ao povo através da sua palavra, através do santo livro que ele prescreveu a nós. E logo no versículo 1, então, ele começa a nos ensinar: em chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só na praça, diante da porta das águas. Nós estamos falando aqui do início do mês civil judaico. E o povo ajuntado ali naquela praça, o povo conglomerado ali, clamava por aquilo que eles tinham como palavra revelada até ali, que era a Torá, a lei de Deus, para nós hoje o Pentateuco. E eles clamavam. E por que estavam sem ouvir a palavra de Deus? Domingo passado nós aprendemos sobre o culto.
Domingo passado à noite nós observamos Deuteronômio no capítulo 6, como Deus se revela, como Deus fala com o povo, como as famílias devem instruir os seus filhos e ensiná-los a se portar no culto, por exemplo, a lembrarem o que essa mesa representa e significa. E aqui o povo estava clamando, porque não havia quem pudesse ler a Bíblia. Observem que aqui não era um papel de qualquer um, não era qualquer um que poderia, em uma ação cultica, se levantar e prestar culto ao Senhor, que pudesse pegar a palavra de Deus e oferecê-la ao povo, alimentar o povo com a palavra de Deus. Havia uma lei, como ainda há, meus irmãos, e o povo temia, mas estavam famintos, estavam sedentos pela palavra do Senhor. Como nós sabemos, Jerusalém tinha 10 portas, e uma dessas portas era exatamente a porta das águas, onde o povo estava a maior se reunido ali, para ouvir, para clamarem juntos acerca do Deus de Israel. E o versículo 1 continua: disseram a Esdras. E por que não disseram a Neemias? Porque Neemias não era sacerdote, mas Esdras era. E então eles clamam a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe o livro da lei e leu para o povo. A ideia aqui, a falta que o povo sentia, é exatamente aquilo que falamos acerca do homem ser um ser cultico, de o homem sentir falta de adorar algo. E repito, quando nós fazemos essa afirmação, nós estamos dizendo que toda criatura, todo homem, ele é cultico, todo homem adora. E quando se refere então aos ímpios, ou eles adoram a si mesmos, ou adoram os seus bens, adoram a Satanás, mas eles não podem deixar de adorar alguma coisa, porque está em nós o sermos adoradores. Quanto a nós, escolhidos, salvos, eleitos pelo Senhor, nós buscamos adorar ao Deus de Israel, assim como o povo estava fazendo. Nós sentimos falta, algo que queima no nosso coração. E então, meus irmãos, eu repito, o que te motiva a estar na casa do Senhor? O que acontece quando você falta ao culto? Qual é o sentimento que você tem quando você se ausenta da comunhão dos santos? Se não existe um ardor, se o seu dia é normal no domingo por não estar na casa do Senhor, é porque algo está muito errado na sua vida. Nós precisamos ter prazer, precisamos ter saudade da casa do Senhor, ter saudade de ouvir a voz de Deus falando a nós. J. Parker, ele vai falar assim: o homem não foi criado autônomo, ou seja, livre para servir de lei a si mesmo, mas teônomo, isto é, compelido a guardar a lei do seu Criador. Nós somos chamados a buscar essa palavra, assim como o povo de Israel o fez, e o fazia com anseio, com vontade, com determinação. Versículo 2: Esdras, o sacerdote, trouxe o livro perante a congregação, tanto homens como mulheres, e todos os que eram capazes de entender ouviam. A família estava posta para ouvir a palavra do Senhor. E aqui a maior das aplicações às nossas famílias, nesse mês que então se celebra o mês da família, você como família cristã, tem prazer em cultuar juntos. Vocês têm prazer de estar na casa do Senhor juntos. Como é lindo, meus irmãos, ver os maridos e as mulheres entrando de mãos dadas na casa do Senhor, arrastando os catarrentinhos, cutucando e beliscando, fique quieto, não converse, instruindo. Não há prazer maior
enxergar, meus irmãos, que a família pactual está no culto, que o seu filho está aprendendo desde o seio a ouvir a palavra do Senhor, e por isso nós não tornamos os nossos filhos imbecis, em querendo separá-los, em querendo ter um momento avulso, para que eles ouçam uma palavra moldada à criança, para que seja aplicável à criança. Os nossos filhos têm sido incutidos com todo tipo de perniciosidade desse mundo, mas quando se trata das coisas de Deus, é muito pesado. Os nossos filhos têm sim que ouvir a palavra de Deus, eles têm que entender o que é a ordem cultica, eles têm que entender o que Deus prescreveu para eles, porque quando Deus fala, não fala somente a adultos, Ele fala aos nossos filhos, Ele fala à família, para que juntos possamos buscar ao Senhor. Aquele que tem ouvidos, ouça. A ideia de que a família pactual cultua está aqui. É importante, meu querido irmão, que quando então você for tomar a ceia do Senhor, a comunhão dos santos, você ensine o seu filho, meu querido, o que está acontecendo aqui é o alimento para as nossas almas. Nós estamos celebrando aqui porque Cristo morreu na cruz por nós, e sendo Deus não permaneceu morto. A morte não pôde com Ele, Ele ressuscitou, aleluias. É para isso que o culto serve, meus irmãos, para nos tornarmos mais próximos do Senhor, para que nós como família entendamos o que é o Deus revelado nas Escrituras. Você tem lido a Bíblia? Os seus filhos têm visto você lendo a Bíblia? Você tem lido a Bíblia para os seus filhos? Isso lhe será cobrado um dia. A ideia então aqui é que este culto era um culto público, era um ajuntamento público, e o povo estava reunido em uma grande praça, e se tratava então de uma grande multidão, porque o povo todo estava reunido. A ideia da proto-igreja. Aqui nós ainda não temos um formato de igreja, mas esse ajuntamento aponta claramente para o que nós estamos fazendo aqui hoje. O povo se reuniu para ter um momento de comunhão, para ouvirem a palavra de Deus e encherem o seu coração da lei do Senhor. Primeiro dia do mês judaico, versículo 3 então vai dizer: e leu no livro diante da praça que está à fronteira da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Não sei se você tem a mesma agonia que eu tenho de ver vídeos na internet. Eu tenho dificuldade de ver vídeos longos com mais de 2 minutos. Tenho dificuldade de me concentrar. Mas aplicado a isso que vemos na internet o tempo todo, mais do que devíamos, por sinal, mas nós aplicamos essa dificuldade no culto. Quando o sermão passa de 20 minutos, esse pastor está falando demais. A ideia é que eu não consigo ouvir. E Satanás é tão ardiloso de incomodar os nossos corações, para que quando der 15, 20 minutos, a nossa atenção já começa a dispersar, você já começa a pensar na janta, depois do culto, você já começa a pensar no boleto que tem que pagar amanhã, e vai colocar a culpa que o sermão é longo, que o sermão é enfadonho, quando na verdade somos nós que estamos cuspindo no prato em que nos alimentamos, quando nós estamos menosprezando a palavra do Senhor a nós. O povo estava ali há uma manhã, estavam em banquinhos acolchoados, ainda não temos os nossos ares condicionados, mas eles tinham ventilador. Imaginem, meus irmãos, aquele povo em praça aberta, sol a pino, ouvindo e se regozijando acerca da palavra de Deus.
Eu vislumbro aqui de forma muito clara, meus irmãos, a palavra de Deus sendo lida pelo sacerdote e o povo dizendo amém, amém, bendito o nome do Senhor. Quanto é o seu regozijo por estar na casa do Senhor? Qual o tamanho da sua alegria em estar aqui hoje? Choveu a noite inteira. Ah, que dificuldade acordar pela manhã. Aquele barulhinho, quem já foi lá em casa, tem a parte de baixo, que as águas caem na telha, faz aquele barulhinho, tipo de uma cascatazinha, terapêutico. Será que a chuva que de bom grado o Senhor me dá, é um incentivo para que eu não venha à casa do Senhor? Será que a boa cama que o Senhor permitiu, que com o suor do meu trabalho eu conseguisse comprar, não a minha, mas quem tem uma boa cama, seja um empecilho para que você venha à casa do Senhor? A unha encravada do seu dedinho mindinho, será que é um empecilho para que você se regozije e busque o amparo e a alegria da comunhão dos santos? O que tem enchido o seu coração? O que tem te trazido felicidade? É dinheiro? É fama? Isso é vaidade, isso passa. Mas a palavra do Senhor é fiel e duradoura. E o povo ali estava ansioso, faminto por ouvir essa palavra. Ah, meus irmãos, este é o comportamento que nós, como cristãos, devemos buscar: satisfação na lei. Salmo 119, na porção que lemos hoje, lá vai dizer: eu tenho, Senhor, satisfação, tenho prazer na sua lei. Você tem de fato prazer, tem satisfação na lei do Senhor? Então nós entramos nos versículos 4 e 5, onde então nos dá aqui uma perspectiva. Eu não vou reler tudo, até porque os nomes são difíceis, né? E também não entraremos na questão da genealogia dos nomes aqui citados nessa noite, mas observem que os versículos 4 e 5 nos dão uma perspectiva clara de um púlpito armado, e não era um púlpito pequeno como o nosso, era um púlpito de madeira alto, que dava visibilidade. E lembrem-se que os pátios de Jerusalém, eles eram preparados como um auditório, eles tinham uma acústica que favorecia que as pessoas fizessem os seus discursos. Tá? É muito curioso quanto isso ao longo do tempo influencia. Se você for até hoje na igreja, por exemplo, primeira igreja de Feira de Santana, você vai reparar a dificuldade. O Fernando está aqui, não me deixa mentir, ainda é o baterista. Quando o Fernando bate na bateria aqui, retumba lá de volta. O templo ele foi preparado para ser usado sem microfone, para que de fato a voz ecoasse. Não é o nosso caso aqui, graças a Deus. Então aquele púlpito armado, Esdras à frente do púlpito, à sua esquerda um punhado de homens ali preparados, principalmente levitas, à sua esquerda um monte, e à sua direita outro monte de homens, e Esdras lendo a palavra de Deus, e aqui, meus irmãos, configurando uma exposição bíblica clara. A palavra de Deus estava sendo lida e explicada, e durante uma manhã toda. E aqui nós enfatizamos e lembramos claramente o que aprendemos domingo passado na escola dominical, acerca da pergunta 158. A palavra de Deus deve ser pregada somente por aqueles que têm dons suficientes e são devidamente aprovados e chamados para o ministério da palavra. Esdras então era o sacerdote que estava proferindo, lendo a palavra de Deus, e à medida, e a gente não sabe ao certo como foi a cronologia, a dinâmica desse culto, mas à medida que Esdras pregava, à medida que Esdras lia e pregava a palavra,
os levitas e aqueles homens que acompanhavam iam até a multidão para explicar. O povo recebeu não só uma audição da palavra de Deus, mas aplicações para suas vidas, o esmiuçar da palavra de Deus. Que grande culto foi esse, meus irmãos! Nós chegamos aqui às 9 da manhã, quando deu 11 horas, a gente preocupado com a farofa que íamos comer, e o povo estava ávido, pedindo. Será que nós temos nos restringido a ouvir? Temos nos achado tão autossuficientes que qualquer porçãozinha já nos enche? Será que somos tão bons assim? Versículo 6 vai dizer: Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. A resposta positiva do povo quanto à leitura da lei. 3 características são evidenciadas ali quando o povo ouve a palavra do Senhor. Primeiro, essa palavra ela foi verbalizada. Imaginem, meus irmãos, imaginem comigo. Havia um público, havia um grande púlpito. Por que esse povo não fez um grande teatro para ficar mais palatável? Porque a própria palavra de Deus exige que a sua palavra, que a pregação, que a audição do domingo, ela seja verbalizada. E quando eu faço essa aplicação, meus irmãos, acerca da verbalização da palavra de Deus, obviamente, espero que você tenha maturidade cristã suficiente para compreender que se tivéssemos aqui pessoas com dificuldades auditivas, com problemas auditivos, o que seria verbalizado para ele, obviamente, seria a língua de sinais. Mas quando nós estamos falando disso, nós estamos tratando que a palavra de Deus, ela não pode ser substituída, a pregação da palavra do culto de domingo não pode ser substituída por teatros, não pode ser substituída por corais, por apresentações, porque o culto hoje vai ser cantado. Isso não existe, isso não cabe em um culto bíblico, em um culto reformado, em um culto cristocêntrico. Essas coisas por si só não são pecaminosas, mas são insubstituíveis, não são substitutos para a pregação, para a exposição da palavra, que deve ser oral, verbalizada, audível, na língua vernácula, para que o povo entenda e compreenda. Que serventia teria, meus irmãos, eu fazer um culto em latim? Qual a serventia teria de eu fazer um culto aqui em inglês, a não ser que todos os irmãos compreendessem essas línguas? Fora isso, meus irmãos, não há propósito nenhum. A segunda característica da oratória aqui de Neemias era que o povo recebeu essa palavra verbalizada e de forma humilde. Eles ouviam e acatavam e se esbaldavam com aquela palavra. Os atos aqui de levantar as mãos, meus irmãos, era muito mais do que um ato de mera, um ato emocionado de levantar as mãos e vamos dar as mãos e qualquer coisa desse sentido. Aqui era um profundo mover do povo, uma comoção tamanha que eles gritavam: Amém, Senhor, Amém. E não somente isso, se prostravam, reconhecendo a soberania e a autoridade de Deus sobre a vida deles. E tudo isso apontando para a terceira característica de um culto reverente. Não havia balbúrdia na narrativa. O povo estava atento. Há uma ênfase aqui em dizer que o povo ouvia atentamente. Lá no versículo 3, tinham ouvidos atentos. Eles queriam mais. Sendo assim, agora então,
os versículos até o versículo 12, versículo 7 ao versículo 12, Neemias então passa a aplicar, a explicar a lei. Então no versículo 7, vai mostrar que todos aqueles que estavam auxiliando ali Neemias e os levitas, eles ensinavam o povo. E aqui uma observação, meus irmãos, algo que se torna comum nas nossas igrejas, é perigosamente, pecaminosamente, atribuir aos irmãos que nos auxiliam no louvor a nomenclatura de levitas. É muito sério isso, meus irmãos. É muito sério. O papel dos levitas ele era muito amplo e exigia muito daqueles que estavam envolvidos naquele processo. E a função de levita, ela foi extinta na nova aliança. É por isso que não é aplicável hoje nem de brincadeirinha aos nossos irmãos que nos auxiliam na música. Mas nessa ocasião, no contexto do templo, sacerdotes, levitas, eles serviam ao templo e eles estavam prontos ali para conduzir o povo à adoração. Versículo 7 e 8, então, a lei mostra que a lei é aplicativa, que ela é útil, que ela é viva e serve para todas as áreas das nossas vidas. Naquele momento específico ali, a palavra estava servindo de consolo para aquele povo outrora perseguido, um povo que estava sem nenhum tipo de lar, um povo que estava disperso. A palavra estava mostrando que havia um único Deus, que esse Deus era o Senhor dos senhores, que havia livrado o povo da mão do Egito, que agora já havia livrado o povo da mão dos assírios, e agora havia livrado o povo da mão dos babilônicos, mostrando que esse Deus é um Deus todo-poderoso. Os versículos 9 e 12 então dizem assim: Neemias, que era o governador, e Esdras, o sacerdote e escriba, os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este é dia consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem chorais, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Não estamos aqui para medir qual foi a sua experiência com Deus, e cada um tem uma experiência com certeza digna de memórias com o Senhor, guarde-a para você. Mas quando foi a última vez que você se chegou ao Senhor com um coração tão contrito, que você chorou diante do Senhor, que você expôs o seu coração ao seu Criador de tal forma que se derramou em lágrimas? Não estou dizendo que isso é um parâmetro, não estou dizendo que isso é necessário para que você seja considerado um crente, mas eu estou questionando qual o tamanho da sua intimidade com Deus, e a importância aqui dada por Neemias e Esdras, sobre aquele dia, o dia que o Senhor havia separado para o povo estar congregado, havia uma festa, para que eles estivessem então reunidos. E a explicação para isso é o que nós veremos em uma quinta-feira próxima, é dos versículos 13 em diante, quando eles, após essa cerimônia cultica, eles celebram a festa dos tabernáculos. Havia uma prescrição, havia uma ordenança. Ah, meus irmãos, como tem sido dado a importância deste dia. É um dia comum na sua rotina? É mais um dia como outro qualquer? Ou é o dia que você estava ansiando para ouvir a pregação da palavra, para estar com os irmãos, para cultuar ao Senhor? 10. Disse-lhe mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força.
o momento ali que o povo estava reunido não era mais um momento de prantear pelo cativeiro, não era mais para que o povo lamentasse que Jesus, aplicando a nós, o culto aqui não é o momento para que nós lamentemos a morte de Jesus, não. Principalmente no contexto do Novo Testamento agora, o dia santo é um dia de festa. E sabe por que é um dia de festa? Por que é um dia alegre? Porque o seu Salvador está vivo, Ele ressuscitou, está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. E porque Ele está lá, é a prova viva de que Ele é Deus. E que tudo que Ele prometeu é vivo, será consumado, e já foi pago com preço de sangue. Por isso que esse dia, meus irmãos, é um dia de extrema alegria, é um dia de anunciarmos a salvação e proclamarmos a vitória de Cristo na cruz. Ali no contexto veterotestamentário, o povo vislumbrava ainda pelo que estava a acontecer, mas a libertação do cativeiro egípcio era a prova de que um dia o Messias viria, e da mesma forma que salvou o povo do Egito, que salvou o povo da Babilônia, nos salvaria da escravidão do pecado. Por isso, nós separamos um dia dentre 7, para nos regozijar, para nos deleitarmos na presença do Senhor, e experimentarmos da sua shalom, da sua paz. O povo pranteava aqui porque lamentou pelos seus erros, porque foram confrontados com as suas transgressões, mas o evangelho da salvação nos dá esperança. Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Obviamente aqui, meus irmãos, quando nós estamos falando de alma e espírito, nós não estamos falando de coisas distintas, está se referindo à mesma coisa. Lembrem-se que somos dicotomistas, somos compostos de corpo e alma, ou corpo e espírito, é a mesma coisa. A metáfora aqui é para dizer, a palavra é tão cortante que corta o indissolúvel, que separa algo que não pode ser separado, algo que não existe fora de si. É por isso que o povo chorou, porque a palavra foi confrontadora, porque a palavra transformou o coração daquele povo. O povo se lembrou que esse dia deve ser guardado para as obras de misericórdia, para as obras que envolvem o engrandecimento do nome do Senhor. Como você, no mês da família, como a sua família guardou o dia de hoje? Como você tem ensinado os seus filhos a importância de um dia especial dentre 7, e de que esse dia é um dia separado, para que ele, mesmo sendo criança, ouça acerca das verdades da salvação, para que quando ele cresça, ele se lembre que um dia o Deus que tirou o povo do Egito, o Deus que tirou o povo do cativeiro babilônico, é o mesmo Deus que enviou Jesus Cristo para morrer no lugar dele, para que ele pudesse ter vida e vida em abundância. Aquilo que a palavra revelou ao povo lá em Jerusalém, lá no Velho Testamento, é a mesma palavra que serve para eu e você hoje, conhecermos a verdade, conhecermos o nosso Salvador e descansarmos nele. Que possamos buscar a salvação no Senhor até que ele volte, e que jamais venhamos a nos desviar, nem para a esquerda, nem para a direita, mas que através da sua palavra, as nossas famílias sejam abençoadas, e possam experimentar as novas da salvação. Amém.